Boa noite a todos. Vamos começar com nossa palestra sobre indicadores do tipo rastreadores. Na verdade, mais do que falar de indicadores de uma maneira geral, como eu fiz com os osciladores, eu vou falar especificamente de uns 2 ou 3 aqui. E depois eu vou terminar falando sobre uma estratégia operacional, uma estratégia inclusive que eu venho usando bastante. Não vou falar aí, na tela tá a banda de Bollinger, não vou falar sobre isso, aqui é só para a gente começar. Eu vou estar começar falando sobre média móvel. Então tá aqui especificamente. Vou começar com essa figura aqui. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: quando a gente fala de indicadores, os indicadores eles servem para nos ajudar numa tomada de decisão. Eles servem para nos ajudar numa tomada de decisão. Então, os indicadores, eles não foram feitos, de uma maneira geral, para serem operados, e sim para que a gente venha a utilizá-los como uma ferramenta de auxílio numa tomada de decisão. Existem alguns indicadores que já foram feitos no intuito de serem como se fosse uma estratégia operacional. Infelizmente aqui a gente não tem um indicador chamado movimento direcional, que ele por si só já pode ser utilizado como uma estratégia operacional. Um outro que a gente vem desenvolvendo, não está pronto ainda, é o Ishimoku. Então tem alguns especificamente que são mais propícios para você operar através deles, de outros não. De uma forma geral, eu não gosto de operar através de indicadores. Eu gosto de operar através dos gráficos, e os indicadores servem para nos ajudar. Existe alguns produtos que você opera melhor através de indicadores. Mas no mercado de capitais, especificamente em cima de seja derivativos financeiros ou derivativos agrícolas, ou no próprio mercado acionário, o que vale é você analisar o gráfico e ter os indicadores como auxiliares. Na semana passada nós vimos os osciladores e agora a gente vai ver alguns rastreadores. Então o nome rastreador, ele já nos faz lembrar de uma palavra, que é seguir um rastro. Um rastro significa que você tem um caminho a ser seguido. No caso, o rastreador significa que esse tipo de indicador funciona melhor em mercado com tendência. O oscilador, ele fica oscilando, buscando uma tendência. Então, o oscilador funciona melhor em mercado sem tendência. Rastreador funciona melhor em mercados com tendência definida. E o rastreador mais conhecido, os mais utilizados, são as médias móveis. E aqui eu tenho uma média móvel. Eu tenho uma média móvel aqui simples de 20 períodos.
Uma média móvel simples, ela é muito tranquila de você calcular, porque você pega um período 1, mais um período 2, mais um período 3, mais um período 4, enfim, mais até o período n, dividido por número de períodos. Então, enfim, é uma estratégia muito simples. Então a fórmula é P1 mais P2 mais P3 mais Pn dividido por n. Então cada período tem o mesmo peso. E aí a fórmula, sendo simples, você tem esse comportamento. Em contrapartida de uma média móvel simples, né, você tem uma outra média chamada uma média exponencial. E a média exponencial, ela tem um cálculo um pouquinho mais complicado, mas a grosso modo, essa média, eu gosto de explicar ela da seguinte forma. Imagina uma cobra grande, onde a cabeça da cobra é que dá um movimento do resto do corpo. Então a cabeça da cobra tem um peso maior, ou seja, ela oscila mais, vai mais para um lado, mais para o outro, e à medida que o movimento vai chegando para o final da cauda, aquele movimento mais intenso da cabeça vai se perdendo. Então significa que no início daquele ponto, no início, naquele ponto específico da média, ele tem um peso maior. No caso aqui, quanto mais próximo do início dela, você tem um peso nos candles primeiros, um peso maior dentro da configuração do que os mais antigos. Então aqui, e no final das contas, o que significa isso em termos práticos? Eu tenho aqui uma média móvel simples de 20 períodos. Eu vou buscar agora uma média móvel exponencial também de 20 períodos. E vocês vão ver a diferença na prática, o que significa isso. Então, a vermelha é uma média móvel exponencial. Ela gruda mais no gráfico. E a média móvel simples, ela é mais relaxada. Então, se a gente pega aqui, por si só, se a gente usar só uma média móvel no mesmo período, média móvel simples e exponencial, por exemplo, de 20 períodos, a gente vai ter essa diferença entre elas. Quando ela sobe, quando o gráfico está subindo, ela sobe mais rápido do que a simples. Quando ela começa a cair, ela cai mais rápido do que a simples. Ou seja, ela gruda mais no gráfico. Isso aí acaba tendo uma importância grande, porque normalmente a gente usa, e para hoje, para todos os gráficos, eu estou utilizando o mini índice futuro. Se a gente mudar esses períodos, aí a gente vai ter uma estratégia bastante interessante, onde eu tenho uma estratégia, por exemplo, aqui eu tenho uma média móvel simples de 20 períodos e uma exponencial também de 20. Se eu pegar essa exponencial e mudar, por exemplo, para 10 períodos, eu já tenho aqui praticamente um trading system. Ou seja, ele funciona bem em movimentos com tendência. Então a vermelha é de 10 períodos, a azul é de 20 períodos, sendo que a de 10 períodos exponencial, ou seja, ela é mais nervosa do que uma média de 10 períodos comum. E a média de 20 períodos é simples, ela é mais relaxada. Você está vendo que a média exponencial ela é mais... Você vê que ela é um pouco mais nervosa, E quanto menor o período da média, mais nervosa e mais grudada no gráfico ela vai estar. Se eu pegar, por exemplo, essa média exponencial, de 10 períodos, jogar aqui 3 períodos, olha o que vai acontecer. Ela simplesmente vira o próprio gráfico. Então, nesse caso, eu não acho que 3 períodos, já usei muito 3 períodos, mas
né? Como diz o outro, eu estou revendo meus conceitos e 3 períodos já não utilizo mais. Mas vamos voltar aqui para essa média móvel de 10, média exponencial de 10 e a 20 simples. Quando a de 10, a menor, cruza de cima para baixo a maior, ou seja, o vermelho cruzando azul, é um ponto de venda. E olha que ele pega aqui bem no início da tendência. De uma maneira geral, as médias móveis, como elas funcionam em mercados com tendência, é preciso que haja tendência para elas funcionarem. Óbvio, isso significa que elas são tardias, ou seja, existe um movimento e depois é que elas começam a funcionar. Nesse caso aqui especificamente, como ele já vinha no mercado meio que sem tendência, ele pegou na veia o início de num ponto de venda, pegou na veia, mas olha só, na hora de sair, ele poderia ter saído aqui embaixo e não saiu, foi sair um pouco mais para cima. Devolveu aqui uns bons 1.600 pontos. Lembrando, isso aqui eu estou no índice diário, índice futuro diário, mini índice futuro diário. Tá certo? Se eu utilizar, aqui eu estou usando 10 com 20, que vocês estão vendo que já é uma estratégia, né? Aqui a entrada está sendo interessante, a saída nem tanto. A entrada está sendo interessante, a saída nem tanto. Então, uma estratégia que eu acho bastante interessante é eu pegar uma média móvel exponencial, que é essa vermelha, transformar esses 10 períodos em 8 períodos. Ela é um pouquinho mais nervosa. E essa de 20 períodos, eu posso deixar ela como 20 períodos ou eu posso utilizá-la como 21 períodos. Lembrando que seja 20 períodos ou 21 períodos, é justamente o número de períodos que se usa nas bandas de Bollinger, que eu vou estar falando na semana que vem. Então, se eu tenho uma média mais nervosa e uma média 20 ou 21, tanto faz, você vai ver que a diferença é muito pequena. Eu tenho aqui já uma estratégia de entrada. Agora, normalmente, o que eu acho muito interessante é entrar pelas médias móveis e não sair pelas médias móveis. Eu traço sempre uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa e saio por essa linha de tendência de alta ou de baixa. Então, se a gente utilizar aqui, por exemplo, eu entro aqui e olha só como é que às vezes é cruel. Ele deu um ponto de compra aqui. Outra coisa que eu tenho que mostrar para você é o seguinte: o que significa entrar, quando que efetivamente eu entro, quando que confirma essa entrada. Quando eu digo que ela é tardia, eu não entrei aqui, porque aqui as médias móveis ainda não cruzaram. Ou seja, o mercado já deu uma batida forte, eu não entrei aqui, eu não entrei aqui. Por quê? Porque aqui de fato ela já cruzou, mas tem que fechar esse candle aqui para aí sim eu entrar nesse daqui. Por quê? Porque eventualmente ele pode acontecer uma coisa como essa daqui. Ou seja, ele vinha cruzando, certamente ele chegou a cruzar aqui, mas depois quando ele voltou para cima, ele descruzou e como o mercado resolveu subir, ela simplesmente encostou uma na outra e abriu aqui. Isso aqui, por exemplo, diz que é uma compra por aproximação das médias. Não é cruzamento das médias como aconteceu aqui, mas é aproximação das médias. Então, por aproximação das médias, deu um ponto de compra aqui. Só que esse ponto de compra não foi aqui,
não foi aqui, porque ele poderia eventualmente fechar, né, abrir para cima aqui, voltar a fechar e aí ele cruzaria, ou seja, só entraria nesse candle aqui. E nesse candle aqui, se fosse usar uma estratégia normal de rompimento de resistência, eu entraria aqui, por exemplo, em 81.100, 110. Eu fui entrar em algum lugar aqui em 81.500, ou seja, passou 400 pontos até que deu ponto de entrada. Nesse caso aqui, o mercado rompeu para cima, não entrei aqui, não entrei aqui. Olha só a crueldade do negócio. Eu entrei aqui, ou seja, no mercado em queda, deu compra aqui, eu confirmou a compra só nesse daqui. Vamos dizer que eu até fechei, entrei aqui na mínima, entrei aqui em 78.800 pontos. De 78.800 pontos, ele chegou a fazer uma mínima aqui em 75.330 pontos. 75.330 pontos. Ou seja, o mercado caiu 4%. Né? Eu perdi aqui de 78 para uma mínima aqui de 75, ou seja, 3.000 pontos. Eu vou segurar uma perda de 3.000 pontos, alguns dias, né, caindo com gap e vindo para baixo, para depois ele voltar para cima e aí sim eu vou ganhar. Então, estratégia com média móvel, né, existe pessoas que só utilizam médias móveis. Eu não uso média móvel, exatamente por isso. Porque ela pode ser bastante penosa. Tá certo? Eu vou primeiro explicar aqui, depois eu vou comentar sobre as perguntas de vocês. Pode ser bastante penoso. Por isso que essa estratégia de média móvel, pessoas defendem como se fossem a oitava maravilha do mundo, quando vocês estão vendo aqui que não é. Quando você tem a felicidade de entrar num movimento desse, você já entra no movimento tardio. Porque para uma estratégia normal, ele rompendo 81.500 pontos, que é essa linha aqui, daria uma venda. Então você nem que você tenha entrado aqui em 81.300 pontos, 250 pontos, sei lá, perdeu 200, 300 pontos, entrou aqui. Por essa estratégia você vai entrar aqui embaixo, ou seja, em vez de você entrar aqui 81.100 e tantos pontos, você vai entrar aqui perdendo 1.000 pontos. E mesmo assim ela funciona porque mercado com tendência, ela funciona bem, e aí você conseguiu, né, um belo retorno. Então você entrou aqui na casa de 80.000 pontos e saiu aqui, não foi nesse, olha só, ele fez uma mínima na casa de 66.000 pontos, fez uma máxima em 72.000 pontos, ou seja, subiu 6.000 pontos, a gente não saiu. A gente, na verdade, foi acabar saindo não aqui, mas aqui. Ou seja, aqueles mesmos 6.000 pontos ou mais, foi onde a gente saiu. A gente deixou, né, escapar da nossa mão 6.000 pontos. Se você utilizar uma linha de tendência de baixa, e aí você vai traçando a sua linha de tendência. No primeiro momento eu tenho esse ponto aqui, né, esse ponto aqui, aí vem vindo esses dois. Eu vou parar aqui e vou traçar uma estratégia mais forte, ou seja, ele chegou a alfinetar aqui, voltou a cair, alfinetou, voltou a cair, alfinetou aqui, aí nesse ponto eu já posso, né, que eu já estou administrando o lucro, eu já posso usar um pouquinho, abrir um pouquinho mais, ou seja, e faço algo parecido com isso. À medida que ele vai radicalizando, nesse caso aqui,
eu já traço uma outra, daqui para cá. Ou seja, eu vou administrando meu lucro. Tracei para cá, ele veio aqui para baixo. Na hora que ele vem para baixo, na mesma hora, eu faço isso aqui. Ou seja, essa daqui não existe mais. Eu entrei nessa daqui. Ou seja, ele veio para baixo. Eventualmente, quando ele rompeu aqui, eu saí fora. Ah, mas eu perdi isso aqui tudo. Você pode ser mais radical dessa forma, ou você mantém a sua estratégia original, que é essa daqui. Ele alfinetou, você não usa essa daqui, você mantém a sua estratégia, né, mais rente, pegando esses pontos aqui, ele vai alfinetando, e você sairia, né, depois, você tem aqui essa barrigada, ela já deu uma barrigada, voltou, deu a segunda barrigada, né, e aqui ele já claramente está mostrando que você ele se afastou demais da linha de tendência de baixa. Por que não botar esse lucro para dentro? Você pode botar lucro aqui, pode botar um lucro aqui, enfim. Você começa a otimizar a sua posição. No final, eu vou mostrar médias móveis junto com o estocástico lento. De qualquer maneira, você não sairia aqui na casa de 72 mil pontos. Na pior das hipóteses, você sairia aqui na casa de 71.500. Tá sabendo? Nesse caso específico aqui, com certeza, você iria otimizar uma saída aqui para baixo. E outra coisa, uma média móvel, você está vendo que ele está trabalhando de baixo, na média está por cima do gráfico. Enquanto ele estiver trabalhando por debaixo dessa média, você está tranquilo. Por isso que muitas vezes eu não uso essa média exponencial, eu uso uma média simples. Eu vou tirar essa exponencial e vou botar uma média simples. Eu gosto muito de utilizar uma média simples. De 8 períodos. Porque ela é mais tranquila. E ela não gruda tanto no gráfico. E eu tenho mais um parâmetro. Enquanto ela estiver trabalhando por debaixo, eu tenho uma tendência de baixa. Na hora que ela pula para cima, começa a trabalhar para cima, eu tenho uma tendência de alta. Pulou para baixo, eu tenho uma tendência de baixo. Pulou para cima, ou seja, em mercado sem tendência, ela fica pulando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não sei se vocês já repararam isso, mas numa média móvel simples, né, numa tendência de alta, ele vai alfinetando, tudo mais, mas enfim, ele, a grosso modo, ele vai servindo a média, vai servindo como suporte e servindo como resistência. Em mercado sem tendência, média móvel não funciona. Então, a estratégia que eu mais gosto não é utilizando o estocástico, desculpe, não é utilizando a média exponencial, mas utilizando média simples. E você pegar uma média simples de 8 com 20 ou 8 com 21, é normalmente o que eu uso com a banda de Bollinger de 20 períodos. E aqui normalmente eu uso a de 20, eu uso a vermelha. E a de 8 simples eu uso a azul. Tá certo? Então utilizar as duas médias, eventualmente em algum momento, até olhar, estão cruzando, depois de um certo momento vai dar um ponto de compra, beleza. Mas não é com certeza o carro-chefe nas minhas análises. A média 8 eu olho muito, eu olho a 20, juntas, separadas, porque essa média 20 ela serve muito como suporte e resistência. Muito forte, olha aqui. Muito forte como suporte e resistência. 20, 21, olha aqui. Tentou romper, não conseguiu. Tentou romper, chegou uma hora que rompeu e aí vira um suporte muito forte. A média 20, média 21, ela é um divisor de águas. Olha aqui como é que ela serve de resistência.
Olha aqui como é que ela serve de suporte. E a média 8, ela vem mais rente, ela vem por cima, mostrando uma tendência de baixa. Quando ela sobe, vem uma tendência de alta. Quando o mercado está de lado, ela não funciona em mercado de lado. Olha aqui, vem para baixo, cruzamento aqui das médias, você vai ter entrado só aqui. Você pode entrar nos movimentos maiores? Pode. Em movimentos com tendência bem definida, ótimo. Você consegue até movimentos bem interessantes. E aqui foi o fechamento do dia de hoje. Então, médias móveis são interessantes, mas você tem que saber que tem alguns pontos que, na minha opinião, são bastante negativos. Você simplesmente utilizar elas sem nenhum outro acompanhamento. Elas são tardias. Você pode utilizar as médias 3,8. Durante muito tempo utilizei 3,8. Tem gente que utiliza média de 50 períodos, 200 períodos. A estratégia você vai utilizar. Essa de 200 períodos ela é muito utilizada. Eu vou botar ela aqui. Ela é muito utilizada para você ver. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Vou botar esse verde aqui. Talvez aqui ele não pegue, porque eu estou no índice. Até pegou. Então ele é um divisor de águas também. Quanto você vendo, ela está se afastando aqui, ela não vem. Eu particularmente não gosto dessa. Isso não significa que você não vai utilizar. Tá certo? Vamos então ver agora aqui as perguntas de vocês para a gente caminhar. Market Day vou falar daqui a pouco. Cadê o MACD? Eu vou ver na sequência. Agora aqui, média móvel, Tadeu, você usa você usa 13,26. Existe algum motivo especial para você usar 13,26? Tudo tem que ter um motivo, não existe nada aleatório em análise gráfica. Por que eu utilizo a média, essas médias 8, por exemplo, 8, 21, 20, porque é banda de Bollinger. Bollinger diz que utiliza o melhor movimento é movimento de 20 períodos. Então eu procuro sempre nos meus indicadores, nos meus estudos, utilizar sempre que possível números de Fibonacci. É um critério. Média móvel, é isso que eu disse. Eu uso mais como confirmador. Essa média de 20 ou 21 períodos, eu utilizo ela mais como suporte à resistência. Que ela serve muito como suporte à resistência. Mas fora isso, não utilizo. Não uso ela para mais nada. Eu não uso o cruzamento das médias. Então, você utilizar a média móvel, ela é muito tardia. Eu utilizo essas duas médias, mais para, como o nome diz, como uma indicação de tendência. Seja numa compra, seja numa venda. E no gráfico intraday, utilizo as mesmas médias. Eventualmente no intraday, eu utilizo em vez de 21, eu utilizo 13. 13 também eu utilizo muito no intraday. Também por causa das bandas de Bollinger, que no intraday o próprio Bollinger sugere estar usando 13 períodos em vez de 20. Então fica aí a sugestão. No diário 8 e 20 ou 8 e 21, tanto faz. 20 ou 21. E no intraday a média 13 é muito forte. Tem gente que usa 21 também,
E eu também não acho ruim usar 21 no intraday. Aí pode ser qualquer intraday, 5, 15, 30, 60, tanto faz. Então o problema das médias móveis é que elas são tardias. E no final das contas, a característica dos rastreadores é confirmar uma coisa que você já está vendo. Ou seja, ele vai confirmar para você uma tendência do mercado. O mercado já está em tendência e ele confirma para você essa tendência. O oscilador ainda está sem tendência e ele já está tentando sinalizar que vai mudar a tendência. Ele se antecipa ao mercado e tenta te sinalizar que uma nova tendência vai começar. Não é sempre que ele faz isso, mas essa é uma das principais características do estocástico. Tá certo? Alguma dúvida em relação à média móvel? Ou podemos seguir em frente? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o MACD. Na verdade, o MACD existe dois tipos, né, duas formas de você enxergar o MACD. Através de linhas e através do histograma. Então eu vou deixar aqui a linha e vou puxar o histograma para a gente analisar os dois. Na verdade, os dois me dizem exatamente a mesma coisa. Eu vou puxar aqui para a gente estar vendo a mesma coisa. Isso aqui eu estou vendo em 5 de julho de 2011, 5... Estamos chegando. Vou botar aqui mais. Tirar isso daqui. Isso aqui é 28/7. Cadê 28/7? Uai. Eu queria mostrar a mesma coisa para vocês. O 27/7/2011. Botou só um ano atrasado. Mês 7. Então tá aqui. Estamos vendo, vou pegar aqui assim, estamos vendo então isso aqui. Então isso aqui é o MACD em linhas, isso aqui é o MACD histograma. A gente está vendo a mesma coisa. Se eu pegar aqui nesse ponto aqui, 8/7, aqui eu tenho uma linha zero. Quando ele vem abaixo da linha zero, sinaliza uma venda. Quando ele vem acima da linha zero, significa uma compra. Aqui é a mesma coisa. Cruzou, a vermelha cruzou de baixo para cima, significa uma compra. Está aqui no dia 28/6, ele deu uma compra. 28/6, ele deu uma compra. Aqui no dia 11/7, cruzou para baixo. 11/7, cruzou para baixo. É exatamente a mesma coisa. Só que de uma você está vendo o histograma e o outro você está vendo as linhas. Tem gente que gosta muito de olhar o histograma porque é mais simples. Cruzou do zero para cima, deu uma compra, para baixo, deu uma venda. Mas mesmo o MACD, que é também um rastreador, olha como é que ele é tardio. Ele deu uma venda aqui, ele já estava aqui embaixo. Tem muita gente que usa o MACD, mas ele não espera dar esse ponto de venda aqui. Quando ele já começa a perder
né, começar a fazer, né, topos descendentes, como a gente está vendo aqui, já entra numa venda. Ele não espera vir para cá, ele já pega o início do movimento. E obviamente o interessante é sempre você estar utilizando figuras gráficas como ponto fundamental, principal, e ter o indicador como auxiliar. Você passa a ter, né, um confirmando ou um auxiliando na tomada de decisão do outro. Ou seja, aqui realmente está sinalizando uma venda, está vindo para baixo. Olha aqui essa média. Essa média aqui é de 20 períodos. Cruzou para baixo, ele perde um suporte forte. Olha aqui, o mesmo período, 8 períodos. Ele está vindo para baixo e ele já se antecipou numa venda. Ele está vindo para baixo, tá certo? O cruzamento foi dado aqui embaixo. A confirmação do cruzamento está aqui embaixo. Eu não quero vender aqui embaixo. Eu quero vender aqui em cima, em algum momento aqui em cima. Então, olha só, o histograma acaba me ajudando, porque se eu tenho dois topos aqui, eu começo a vir numa descendente, né, o gráfico está mostrando que vem para baixo, tá certo? Então, eu já tenho um ponto aqui me mostrando que ele vem para baixo. Já vem me mostrando que vem para baixo. Então eu tenho um indicador como eu tenho um indicador aqui. Deixa eu desligar aqui, porque senão eu tenho um indicador como um auxiliar na tomada de decisão gráfica. Repetindo, os indicadores rastreadores são tardios. Essa é a característica deles. Eles confirmam uma coisa que já está acontecendo. Então, num trade, por exemplo, trade de índice futuro, gráfico de 15 minutos, eu não uso o MACD. MACD eu tenho uma outra estratégia de mercado à vista e eu praticamente não uso eles. Dizem que o MACD é o melhor dos gráficos, é o melhor dos indicadores, enfim. Eu, particularmente, não uso porque eu acho que ele é tardio. Eu gosto muito mais de um oscilador. Eu sou fã do estocástico lento. O rastreador só confirma algo que já aconteceu alguns períodos atrás com um indicador. Então, uma estratégia que eu utilizo muito é utilizando um oscilador e um rastreador. Eu queria falar mais rapidamente aqui, de mais um. Queria falar mais rapidamente aqui de um momento. Momento não, de OBV. A gente não tem momento aqui. OBV, indicadores, vocês vão ver que tem centenas de indicadores. Então, OBV é On Balance Volume. Se o mercado sobe, o volume sobe, o mercado sobe, o volume cai, o mercado cai. Então ele fica sobe, sobe, cai, cai, sobe, sobe, cai, cai, sobe, sobe, cai, cai. Mas um ponto interessante do OBV é você ver se existe, olha aqui, divergência. O principal pulo do gato no OBV são as divergências. Se existe divergência, a divergência sempre funciona com o mercado seguindo o gráfico. Se eu tenho aqui, e outra coisa, o OBV, ele nem sempre ele dá uma divergência muito clara.
Tá certo? Aqui, por exemplo, aqui teria uma divergência. Não tem. Esse aqui está ligeiramente abaixo desse, aqui está abaixo desse. Então, o OBV realmente é um indicador que eu deixei de utilizar já há algum tempo. Eu não utilizo ele. Deixa eu tentar puxar aqui. Aqui, por exemplo, tem uma divergência de alta, ou seja, ele fez um fundo aqui e fez um outro fundo aqui. Deixa eu consigo aumentar aqui. Olha só, ele fez esse fundo aqui embaixo, depois ele fez um fundo aqui acima do outro fundo. Isso aqui é uma divergência. Não é uma divergência de alta e não uma divergência de baixa. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Então é difícil, você tem que ficar catando divergência quando muitas vezes não existe. Então o ABV realmente é um negócio que eu acho chato. Eu não uso, não gosto de usar. Já usei no passado e, enfim, eu acho ele muito sem graça. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pequena divergência. Agora aqui sim, eu tenho uma pequena divergência mostrando que o gráfico vai subir. Então ele fez um fundo aqui e esse aqui acima desse. Tá certo? Aqui fez abaixo, aqui fez para cima. Exatamente como uma divergência que você vê no estocástico ou no IFR. Mostra uma alta e subiu. Então, para ele mostrar essa divergência aqui, eu vejo de uma forma muito melhor no estocástico lento. Então, realmente não uso mais. Não uso, usei durante um tempo, depois chegou uma hora que eu abandonei. Entendeu? Aqui isso que eu estou dizendo para você. Eu acho que MACD, eu prefiro o estocástico lento. MACD eu praticamente não uso. Se você usa o MACD no semanal, então você utiliza estratégias de mais longo prazo. Você não olha no semanal para estar operando no gráfico, eventualmente até no gráfico diário você opera, mas você opera para montar posição, você não opera para fazer giro mais curto. Porque não é essa não é a ferramenta mais adequada. Agora eu sempre gosto de aprender com as pessoas. Se você está utilizando e está tendo um nível de sucesso bom, pô, aí eu vou falar para você, me ensina. Porque a experiência que eu tenho não é das melhores, ou seja, não é das melhores no sentido de fazer giro curto utilizando um gráfico semanal. Não funciona. Você pode utilizar um gráfico semanal para montar uma estratégia de mais longo prazo no gráfico diário. Aí sim eu acho que funciona bem. Inclusive eu uso isso, por exemplo, no índice futuro. Eu olho um gráfico de 60 minutos, mas eu opero num gráfico de 15 minutos. Olho o de 15 e olho o de 60 minutos. Mas eu opero no de 15. Eventualmente eu opero no de 5 olhando no de 15. Eu gosto muito dessa estratégia, olhar um gráfico maior, tá certo, para me dar um direcionamento mais macro e tá operando mais enxuto num gráfico menor. Eu acho que essa combinação é perfeita. Eu acho que nesse caso é espetacular, você está no caminho certo. Mas volto a dizer, eu acho que o MACD ele é muito tardio para o tipo de operação que eu gosto de fazer. Que é uma operação um pouco mais curta, ainda mais nesse mercado maluco que a gente está utilizando, que a gente está vivendo, né? Em mercados, né, como 2005, 2006, 2007, né, 2004, de 2003 até 2007, você utilizava, né, já vi, né, estratégia de 9 exponencial com 40 simples, né, o papel subiu 10% e o cara ainda ganhar 30%, 40%. Ou seja, quando o mercado está bom, quando o mercado está consistente, está para cima, até papel errado você ganha dinheiro.
não é esse tipo de estratégia que eu gosto de ver. Por quê? Porque eu gosto de ter o controle, né, das minhas posições em rédea curta na minha mão. Eu não quero depender de sorte, eu não quero depender de eventual indicador que vai sair, que pode ser contra a favor. Se for a favor, beleza, ganhei uma graninha. Se for contra, perdi também. Ou seja, esse tipo de coisa eu não entro. Eu quero ter o controle absoluto dos meus trades. Por isso que no mercado horrível como esse que a gente está vendo, mês passado a carteira à vista foi 7 de alta, no mês anterior, em junho, foi 14 positivo. Esse mês, né, ainda falta uma semana para terminar o mês, eu estou com 8% positivo. O mercado está caindo 11%. Então eu gosto de rédea curta, realmente, né, ter o controle do meu posicionamento. Se alguma coisa muda, ou seja, eu tenho uma estratégia de venda, como hoje botei 2 vendas. Vem, parou no diário. Parou por quê? Dá uma olhada nos 60 minutos. Nos 60 minutos vai reverter, zero a posição. Vocês viram o que aconteceu com a GX de Banco Brasil. Banco Brasil, a gente ganhou 1,5 hoje, né? Banco Brasil fechou com 3,15 de alta na máxima do dia. O GX a gente ganhou 0,80, 0,90. Quanto que a gente ganhou? 0,80. Né? Num movimento de queda, ele fechou com 2,87. Tu acha que eu vou ficar olhando? De jeito nenhum. Ou seja, o mercado mudou o padrão de comportamento repetitivo no caso de queda. Mudou o padrão de comportamento, significa que o mercado vai mudar de direção. Se eu estou naquela direção certa e o mercado sinaliza que vai mudar de direção, eu pulo fora. Não fico olhando para ver o que vai acontecer. A melhor coisa que tem é você administrar lucro. Você administrar perda é o pior sentimento que você pode ter. Administrar lucro, pelo contrário, é o melhor sentimento que você pode ter. Posso ganhar um pouco mais, posso ganhar um pouco menos. Dependendo da minha eficiência, eu ganho mais. Se eu for menos eficiente, eu ganho menos. Mas eu sempre tenho que ser eficiente. Tá certo? Então é isso. Deixa então só montar aqui a estratégia que eu utilizo. Já estava aqui em algum lugar. Bom, grosso modo é essa daqui, essas que vocês estão careca de conhecer. Seja nos 15 minutos, seja no diário. Isso aqui é o gráfico diário. E outra coisa que eu utilizo sempre também, seja qualquer papel. Isso aqui eu estava fazendo análise. Então tá tudo as cores trocadas aqui. Então quais são... Deixa eu pegar aqui um outro papel qualquer que eu possa tirar os indicadores. Eu posso tirar. Então eu uso banda de Bollinger. Isso aqui é gráfico diário. Então banda de Bollinger 20 períodos. Tá aqui 20 períodos. Com desvio padrão mais 2 menos 2. 20 períodos é essa aqui. Por isso que eu falei 20 ou 21 períodos, tanto faz. E essa média aqui, 8 períodos simples. Então eu uso duas médias de 8 e de 21. E uso o estocástico lento. 9 períodos com uma média de 3. Então a calibragem é 933. Então eu uso um oscilador que tenta antecipar, olha aqui, ele tenta antecipar o movimento gráfico. O mercado aqui está ainda numa deriva. A grosso modo, tenho aqui uma deriva.
Tá certo? Tem aqui uma deriva e olha só, ele já me deu uma compra aqui atrás. Ou seja, teve aqui um dia, 2, 3, 4, no quinto dia deu ponto de compra quando ele rompeu essa deriva. No quinto dia, o estocástico aqui já está lá no 70%. Ou seja, aqui ele já sinalizando uma compra, aqui atrás ele já vinha dizendo, olha, este mercado vai subir. E outra coisa, olha aqui a divergência. Olha só, olha aqui a divergência. Ele fez um fundo aqui embaixo, né? Tá vindo, veio mais para baixo e olha só, o estocástico vindo para cima. Ou seja, ele vindo para baixo, o estocástico para cima. É assim que o estocástico funciona. Ele já vem me antecipando, ele está fazendo, o estocástico está fazendo topos e fundos consecutivos mais altos. Não é assim que a gente define uma tendência de alta? Topo de fundos consecutivos mais altos? Então está aqui, eu tenho um estocástico lento que me mostra uma divergência sinalizando que o mercado vai subir. Está aí, uma puxada fortíssima. Quando ele me deu efetivamente o ponto de compra, ele já vinha sinalizando já há 2 semanas que esse papel ia subir. Quando efetivamente rompeu, deu ponto de compra, eu já sabia, olha só, e o volume aumentando. Volume é confirmador de tendência. Volume é confirmador de tendência. Na hora que ele veio aqui preparando, estava se preparando para subir, o estocástico, botou uma terceira, apontou para cima. Aqui não sinalizava, olha o volume aqui. Volume confirmador, esse negócio estava acumulando. Isso aqui é que nem uma panela de pressão. Na hora que ele rompeu aqui esses 10, 20, abriu com um pequeno gap, fechou, é isso mesmo, foi lá em cima. A média, estratégia com as médias móveis, olha aqui, eu teria comprado, na melhor das hipóteses, aqui em cima, lá nos 12,60. Ele me deu um ponto de compra quando rompeu 10,92. Eu comprei aqui e a média me deu compra aqui, 10 para 12. Mais ou menos essa é a diferença, 10 para 12. Ou seja, depois que o papel subiu uma enormidade, aqui ele vai me dar um ponto de compra. Brincadeira, né? Então, por isso que eu uso estocástico lento. O estocástico lento, junto com a banda de Bollinger, são os meus indicadores principais. Banda de Bollinger também é um rastreador. Eu tenho aqui um oscilador. Na verdade, eu tenho 2 rastreadores e um oscilador. E o volume e gráfico, teoria de Dow, ondas de Elliott, Fibonacci. Está aqui, Fibonacci, que é uma maneira diferente de eu ver as ondas de Elliott. Onda 1, onda 2, começando agora uma onda 3 de alta. Então, basicamente, é isso. Essa é uma estratégia simples, direta e objetiva de você operar de uma forma vencedora no mercado de capitais. Você pega pelo menos não, você pega um rastreador que você conheça bem, um oscilador que você conheça bem, Fibonacci sem dúvida nenhuma e gráfico. Teoria de Dow, suporte, resistência, figura de reversão, figura de continuação. Aí você vai me dizer, bom, então você usa praticamente tudo. Exatamente, gráfico você tem que usar praticamente tudo. O bom analista técnico conhece as suas ferramentas, conhece o gráfico. Então não tem uma estratégia fácil de eu ganhar dinheiro? Tem. A estratégia mais fácil que eu conheço para ganhar dinheiro é você seguir o nosso chat, que aí você vai estar seguindo, pontos de compra e de venda e vai ganhar dinheiro como quem está seguindo, tem tido bastante sucesso nas suas operações. Então era isso, gente. 20 horas. Vamos encerrar por aqui. Esse vídeo estará à disposição para vocês, se não hoje, já amanhã de manhã. E é isso. Eu uso estocástico lento 9
933. Estocástico lento, slow stochastic. 933. Que é esse que eu uso aqui. Tá certo? Gente, muito obrigado. Amanhã, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, nós temos o nosso chat, que vai até meio-dia, das 9 a meio-dia, e depois das 4 às 5 e pouco, até terminar o pregão, até terminar o leilão. A gente vê o call de fechamento. E 9 horas da manhã estamos sempre juntos outra vez. Tá bom? Muito obrigado. Espero vocês amanhã às 9 horas. Um abraço, boa noite.